Tive uma experiência complicada com uma garota da minha turma, e terminou da pior maneira possível. Ela me odeia. Sou um rapaz de 16 anos e moro no Brasil. Em geral, nunca fui alguém que precisa de uma garota em sua vida para ser feliz, mas há alguns meses aconteceu algo que me chamou a atenção, envolvendo uma garota da minha turma. Estávamos na aula de música, o professor estava mostrando vídeos e ligando e desligando as luzes para criar um ambiente, basicamente. Nesse momento, vi que essa garota estava de cabeça baixa, olhando para o chão, o que me pareceu estranho, então toquei no ombro dela e perguntei: Ei, você está bem? Ela me olhou e respondeu: Sim, estou bem, só estou um pouco cansada. Começamos a conversar um pouco enquanto o professor mostrava vídeos relacionados à matéria. Em determinado momento, o professor apagou as luzes para vermos melhor, e ela apoiou a cabeça no meu ombro. Fiquei surpreso, pois nunca tinha tido muita conversa com essa garota. Embora estivéssemos na mesma turma, tínhamos interagido algumas vezes, mas isso me pegou de surpresa. Para acompanhar a situação, eu também apoiei minha cabeça na dela. Vi o meu melhor amigo de outra cadeira olhando para nós com os olhos arregalados e achando a situação engraçada, e não o culpo. Quem não riria ao ver o seu melhor amigo apoiando a cabeça em uma garota com quem quase nunca havia falado na vida? Ficamos assim por um tempo e, quando a aula estava terminando, por algum motivo nos abraçamos e fomos para o intervalo. Meu amigo chamou minha atenção para que eu explicasse o que tinha acontecido, mas nem mesmo eu entendi. Depois disso, comecei a reconsiderar como enxergaria aquela garota dali em diante, especialmente considerando o espanto dos meus amigos em relação à situação em si. Em seguida, o próximo evento aconteceu alguns dias depois, foi no aniversário de uma colega, atualmente é minha melhor amiga, mas naquela época era apenas uma colega, que, coincidentemente, era muito amiga da garota da aula de música. Eram cerca de 2 da manhã, e eu estava do lado de fora da sala onde ela estava comemorando o aniversário, sentado e conversando com 3 amigos sobre qualquer coisa. De repente, a garota da aula de música chegou sem aviso e começou a falar com o meu melhor amigo. Ele percebeu suas intenções e disse que precisava ir ao banheiro, e ela sentou ao meu lado e começou a conversar comigo. Outro amigo, percebendo que tinha a oportunidade de conversar mais com ela, também se levantou e disse que precisava acompanhar o meu outro amigo ao banheiro. Eu estava um pouco deprimido naquela noite, pois naquela época eu estava muito apaixonado por outra garota, que coincidentemente era a melhor amiga da garota da aula de música. No entanto, mal consegui trocar uma saudação com ela e quase não tivemos diálogo, embora agora perceba que minhas chances com essa garota eram quase nulas. Voltando ao tema, ela me falava sobre qualquer coisa, mas eu não estava muito interessado em conversar com ela, então continuei jogando um jogo no celular. Meus amigos e as amigas dela, que também estavam do lado de fora da sala, disfarçadamente tiravam fotos e ouviam risadas e sussurros atrás de nós, mas não demos muita importância. Justo quando estávamos mais envolvidos na conversa, meu pai me chamou para irmos embora, então a cumprimentei, a ela, às amigas dela e aos meus amigos. E fui para casa de carro pensando sobre o que havia acontecido naquela noite. Uma semana depois, tivemos outra festa em comum, dessa vez era o aniversário do meu melhor amigo, que decidiu celebrar sua festa de aniversário em casa. Nesse dia, eu quis fazer um experimento com ela e tentei não cumprimentá-la e ignorá-la, para ver se ela me diria algo, isso porque, como mencionei antes, estava apaixonado por outra garota na época, embora estivesse começando a esquecê-la, e geralmente, quando estava deprimido e sem falar com ninguém, ela nem sequer perguntava: Você está bem? Ou está quieto? Acho que tem algo acontecendo. Então, queria fazer esse experimento com a garota da aula de música, e assim foi. Não a cumprimentei, a ignorei, algumas horas depois, consegui o que queria, pois ela se aproximou de mim e perguntou se eu estava chateado com ela, porque não a havia cumprimentado. Eu disse a ela que estava tudo bem e que foi sem querer. Então ela me abraçou e simplesmente foi embora. Não aproveitei muito a festa de aniversário, estava um pouco entediado,
fui para a escada e comecei a conversar e esperar que terminasse. A garota da aula de música e sua amiga, que eu tinha ido ao aniversário dela alguns dias antes, me perguntaram se eu queria conversar com elas, e eu aceitei. E a amiga dela dizia coisas como: vamos ver quando vocês dois vão começar a namorar. Ou é muito óbvio que vocês dois gostam um do outro. E finalmente a festa acabou. Todas essas ocasiões me fizeram pensar que poderia ter algo com a garota, afinal, ela era muito bonita, amigável e conversávamos regularmente pelo WhatsApp. Até que um dia, durante a aula de educação física, vi a garota da música conversando com meu melhor amigo. Eu tinha esperanças de que finalmente ela estivesse contando a ele seus sentimentos por mim, e ele poderia me contar. Esperei eles terminarem de conversar, e ele se aproximou de mim com uma cara séria e disse: vamos ao banheiro, são mais notícias. Muito surpreso, o acompanhei até o banheiro, e com uma expressão séria, ele me disse: era boa, enquanto durou. Eu perguntei o que ele havia conversado com ela e ele me contou que, basicamente, tinha ido a uma festa com amigos de sua antiga escola e que um amigo dela tentou beijá-la. Fiquei surpreso, afinal, eu pensava que ela gostava de mim, e se isso era verdade, não fazia sentido que estivesse se beijando com outro cara em festas. Meu amigo parou por um momento e me disse: mas ela não aceitou, e eu perguntei: por quê? Com um mínimo de esperança, ele disse: porque estava na frente dos amigos dela, se fosse em outra situação, ela teria aceitado. Isso partiu bastante o meu coração, afinal, eu havia deixado para trás meus sentimentos pela outra garota que gostava na época, acreditando que poderia ficar com a garota da música, apenas pelas situações que tivemos juntos. Depois da aula de educação física, eu disse a outro amigo que não estava ciente disso: tenho que te contar algo depois. E quando ele me perguntou sobre o que era, eu disse que tinha a ver com um cara, não vou mencionar o nome, mas esse cara foi o que beijou a garota da música. Meu amigo conhecia esse cara, pois eles foram juntos para a escola primária, e ele me disse: beleza, me conta depois. Não sei se foi uma coincidência ou destino, mas no mesmo dia tivemos que fazer um trabalho em grupo, onde eu estava incluso, e eu prometi contar uma história envolvendo aquele cara da sua escola primária, e também, é claro, a garota da música. Fomos para a casa dele, começamos a trabalhar e ele foi pouco inteligente por respeito. Ele disse: ei, você não ia me contar algo relacionado a contrabarra underline, e disse o nome daquele cara, na frente da garota da música. Ficamos todos em silêncio por cerca de 20 segundos, e eu, com olhos suplicantes, pedia para que meu amigo ficasse quieto. A garota da música e a amiga dela se levantaram e saíram do quarto, e a única coisa que meu amigo merecia depois daquela estupidez era um tapa. O resto do trabalho foi desconfortável, muito desconfortável, e a garota da música estava ao meu lado, perguntando a cada 5 minutos se eu estava bem. Suponho que ela achou que eu ficaria triste ou algo assim, por saber daquilo. A partir desse dia, a garota se afastou muito de mim e começou a me arranjar com a minha melhor amiga, que também era amiga dela, algo que me deixava desconfortável pessoalmente, pois eu e a garota da música tínhamos uma conexão por um longo tempo, e de repente, depois da cena desconfortável do trabalho, ela estava me arranjando com a amiga dela, o que era muito estranho. O que acabou com o pouco diálogo que eu tinha com ela foi quando, de alguma forma, ela ouviu alguns áudios meus em que eu estava bravo e a insultando por ter mudado e estar me arranjando com a minha amiga. A partir daí, ela não me falou mais e eu também não a procurei, e fiquei sabendo que ela estava falando mal de mim em alguns grupos com as amigas dela. Até hoje, não voltamos a conversar, e infelizmente, tenho que convidá-la para minha festa de aniversário, por mero compromisso. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Dê seu like e se inscrevam no canal para mais histórias. Fiquem com Deus e até breve.